irmãos, uma boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Pela bondade e misericórdia de Deus, estamos iniciando este culto coletivo ao nosso Senhor. Que bênção, que alegria poder me dirigir a você mais uma vez em nome de Jesus. Neste contexto de comunhão, de louvor, adoração e reflexão da verdade bíblica, para juntos aprendermos mais e nos aproximarmos mais de Deus. Por isso, que bom que você veio até este espaço. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço. Nós vamos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus as nossas causas, os nossos sonhos, a nossa família, a nossa nação, a nossa igreja. Nós vamos acompanhar nessa oração nosso irmão Assede. Oremos ao Senhor, igreja. Senhor Deus, Pai do céu, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui mais esta noite, ó Deus, para o louvor e adoração ao teu santo nome, Pai. Obrigado porque nós não merecemos, ó Deus. Mas, ó Pai, pela tua graça e misericórdia, o Senhor nos concede esse privilégio. Pai, agora nós queremos, ó Pai, te pedir, ó Pai, por todo o culto, por toda a adoração, por toda a tua igreja, ó Deus. Pai, abençoa esta igreja, ó Pai. Desperta aqueles irmãos que estão afastados, desanimados, ó Pai, para que possam buscar a tua face e te adorar em espírito e em verdade, Pai. Rogo-te pelo ministério do pastor Paulo José, com sua família. Continue abençoando esse ministério. Seja com todo o seu povo espalhado pela face da terra, ó Pai, nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus, agradecemos pela nossa irmã Lívia, ó Deus, porque o Senhor tem dado cada dia mais, ó Pai, as bênçãos, ó Pai, e a saúde que ela tanto precisa, ó Deus. A sua recuperação, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por estar respondendo às nossas orações, ó Pai. Pai, obrigado. Apesar da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel. Perdoa-nos, ó Deus, nossos pecados e abençoe todo o teu povo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor em textos muito ricos que se encontram lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 12 e também os versículos de 24 a 27, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, nós vamos seguir agora louvando a Deus com muita alegria, acompanhando o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. A palavra de Deus nos diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. É isso que nós vamos estar cantando neste momento. Deus Santo Nome. Todo ser que vive,
Louvado seja Deus, meus irmãos, nós estamos em plena campanha de missões estaduais. É tempo de nos unirmos aos esforços da nossa junta missionária, orando, ofertando, indo, mobilizando para que o Evangelho, as boas novas de salvação de Cristo Jesus, se façam conhecidas em todo o território estadual e assim vidas se entreguem a Cristo para conhecer o melhor que Deus tem para todos nós. Participe conosco desta campanha. Abrace conosco e com a junta missionária este desafio. Nós vamos agora juntos recitar o tema e a divisa da campanha de missões estaduais. O tema é tempo de reconstruir. A divisa: sim, vamos recomeçar a construção. Neemias 2:18. Agora nós vamos juntos louvar a Deus com o hino oficial da campanha de missões estaduais. É tempo de reconstruir. Vamos louvar ao Senhor, igreja. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu vivo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu vivo, até onde Ele me convocar. É chegado um novo dia, tempo de celebração, pois a casa foi refeita agora desde a fundação. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Onde solidão havia, renasceu a comunhão. Sonhos que perdidos foram, inundam hoje o coração. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Louvado seja Deus. Não deixe de participar da campanha de missões estaduais. A nossa participação é pessoal e intransferível. Nós vamos agora orar, nos preparando para a reflexão da palavra de Deus. Convido você a fechar os seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já nos comunicou, já usou no decorrer deste culto, para tratar nossos corações, nossas vidas e nos aproximar mais do Senhor. Agora, Pai, quando estaremos diante da Tua palavra, refletindo no recado que o Senhor tem para a Sua igreja nessa noite, nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus,
que o Senhor tome a frente desta mensagem para que ela de fato seja proveitosa e edificante na medida que a tua igreja necessita. Por isso oramos, ó Deus, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos agora refletir na palavra do Senhor, numa mensagem que a própria Junta de Missões nos enviou, e quem estará pregando será o pastor Márcio Batista. Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer, essa rica oportunidade para estar compartilhando a mensagem da palavra de Deus com a amada igreja neste tempo de reconstrução. E quero compartilhar um texto da palavra de Deus com os amados irmãos, com a amada igreja, que se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 7, do verso 1 ao verso de número 8. E nos diz assim a palavra de Deus: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no ano 7º do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano do reino, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Queridos, eu quero abordar com os irmãos, baseado neste texto, acerca de um título assim bastante importante, que é a grande ideia daquilo que nós queremos abordar com os irmãos, que é um servo de Deus comprometido com a reconstrução. Um servo de Deus comprometido com o seu Deus e com a reconstrução. Queridos, embora sendo Esdras o escritor do livro que leva o seu nome, e também a tradição judaica atribuir a Esdras, a autoria do livro, o personagem Esdras, ele só vai aparecer de fato a partir do capítulo 7, com a segunda leva dos judeus, que partem de Babilônia para Jerusalém, com o propósito de edificar, de reconstruir a cidade de Jerusalém. Queridos, havia uma crise entre os judeus que eles estavam enfrentando, uma crise moral. Muitos estavam vivendo na imoralidade, muitos estavam vivendo distantes daquilo que Deus queria para as suas vidas, Havia também uma crise espiritual. O abandono a Deus foi o motivo pelo qual eles foram levados cativos para a Babilônia. E agora, eles, após retornarem, Esdras, então, juntamente com os levitas que vão com ele, partem para Jerusalém com o propósito de reconstruir as bases daquela nação, as bases espirituais, as bases morais,
a ética, a política, enfim, reconstruir através do Senhor aquela nação. E junto com Esdras, como nós falamos, alguns judeus que eram da linhagem sacerdotal, da linhagem levítica, descendentes da tribo de Levi, que haviam sido separados por Deus para o serviço sagrado, com o propósito de exercerem o seu ofício no templo, que havia sido construído na época de Zorobabel, na primeira leva dos judeus, quando, na época do rei Ciro, ele promulga aquele edito, permitindo com que os judeus eles retornem para Jerusalém com o propósito de edificar o templo, de edificar a casa ao Senhor. E segundo, queridos, nos relata o texto, falando acerca de Esdras, ele era descendente de Arão, da linhagem sacerdotal, como está registrado na sua genealogia, ao qual nós lemos no capítulo 7, do versículo 1 até o verso de número 5. Esdras, como nos diz também o texto, ele era escriba, ele conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor. E o escriba, segundo a enciclopédia bíblica Orlando Boyer, era uma pessoa que copiava a lei. Ele era um copista e mestre nas escrituras e tinha como função copiar e interpretar, ensinar a lei de Deus, e também eram chamados de doutores da lei, intérpretes da lei. E, amados, nos diz as Escrituras que este homem, chamado Esdras, que estava na Babilônia, ele vai para Jerusalém com alguns propósitos no seu coração. E um dos principais propósitos que havia no coração de Esdras era justamente edificar, era justamente reconstruir aquela nação, não é, que estava assim distante de Deus, uma nação que estava afastada do Senhor e precisava agora ser restaurada. A fé, o culto, não é, a moral entre o povo. E, amados, eu quero abordar com os irmãos, não é, quero abordar com os irmãos e destacar, à luz do texto, algumas ações deste homem chamado Esdras e também destacar algumas ações de Esdras, ações também de Deus, não é? O agir de Deus na vida de Esdras. O primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos é sobre a ação de Deus sobre Esdras. Um ponto muito importante, não é, que o próprio texto nos aborda, é que a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. E quando nós lemos esse texto, não é, essa frase, a mão do Senhor estava sobre ele, amados, isso é graça. A graça de Deus estava sobre a vida de Esdras. O Senhor estava com ele nesse processo de reconstrução. E, amados, nós temos absoluta certeza que nesse tempo ao qual nós também estamos vivendo, a mão do Senhor, a mão de Deus, a graça de Deus, ela está sobre a sua vida, ela está sobre a vida da igreja, ela está sobre a sua casa, sobre a sua família, para que você possa também caminhar, para que você possa também estar trabalhando nesse processo de reconstrução ao qual o Senhor tem nos chamado. Então, queridos, um dos pontos importantes dessa ação de Deus sobre a vida de Esdras é que a mão de Deus, a mão do Senhor, o favor de Deus estava sobre a vida deste homem. E um outro ponto também que eu quero destacar agora, não somente a ação de Deus sobre a vida de Esdras, mas também a ação de Esdras sobre o agir de Deus, não é? Primeiro que o texto nos diz que esse homem foi um homem que foi separado, não é? Ele era um homem dedicado ao serviço ao Senhor, ao serviço na lei de Deus. E uma das coisas que eu observo neste homem é que ele vai para Jerusalém
com o propósito de reestruturar, de edificar, de reconstruir as bases daquela nação, não é? E o verso de número 8 em diante nos diz que Esdras, ele chegou no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor. Mais uma vez aqui, essa frase, essa referência, não é? Sobre a graça de Deus, a boa mão de Deus sobre a vida de Esdras. E o verso de número 10 nos diz, porque Esdras tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então havia alguns propósitos no coração de Esdras. Primeiro, buscar a lei do Senhor. Queridos, o povo, eles viveram durante praticamente 70 anos cativos ali em Babilônia. E o abandono à lei do Senhor foi um dos fatores principais ao qual os levaram cativos para a Babilônia. Então, Esdras agora está envolvido nesse processo, não é? De restaurar a vida do povo mediante a palavra de Deus. Amados, neste tempo ao qual nós estamos atravessando, para que as pessoas tenham suas vidas reconstruídas, precisamos levar a palavra de Deus, precisamos pregar a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, vidas vão sendo restauradas, vidas vão sendo reconstruídas e vidas vão sendo salvas, alcançadas para o louvor da glória do Senhor. Então, Esdras colocou no seu coração buscar a lei do Senhor, e não só colocou no seu coração buscar, mas também colocou no seu coração cumprir a lei do Senhor, ou seja, colocar em prática. Uma das coisas que nós temos ensinado muito aqui na congregação, na Vila do Abraão, é justamente essa questão. As pessoas, elas não querem simplesmente ouvir você falar de Jesus, elas também querem ver Jesus através da sua vida, ou seja, na sua vida prática, no seu dia a dia. Então, Esdras, ele colocou no coração também o propósito não somente de buscar, mas também de cumprir, não é? Através da vida dele, colocando ele como exemplo, colocando ele como referencial, não é? Para que a palavra de Deus, para que a lei, ela fosse ali sendo transmitida agora ao coração dos judeus e também dos novos judeus, daqueles que haviam nascido em Babilônia e precisavam agora também estarem sendo ensinados, ou buscar a lei do Senhor, e assim como Esdras também, não é? Cumprir a palavra de Deus. Mas também, Esdras, ele havia colocado no seu coração não somente buscar a lei de Deus, cumprir a lei de Deus, mas algo de extrema importância. Esse homem havia colocado no coração de ensinar a lei do Senhor. E, queridos, todo o processo de reconstrução, não é? A palavra de Deus, ela precisa estar presente. E nós, como agentes dessa reconstrução, precisamos ensinar, transmitir a palavra do Senhor, não é? Quando Paulo, ele escreve ao seu filho na fé, chamado Timóteo, ele vai dar um conselho muito importante para Timóteo. Timóteo, capítulo 2, verso de número 2, Paulo está dizendo da seguinte forma: e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Este é o propósito, este é o processo na reconstrução. Ensinarmos a palavra de Deus para que as pessoas também tenham condições agora de também ensinar e também de instruir a outros. Então, amados, esses três pontos, assim,
marcaram, que destacam a vida de Esdras, não é? O seu interesse em buscar a lei do Senhor, em cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Esses 3 pontos, eles também precisam estar integrados na nossa vida através desse processo de reconstrução. E, queridos, assim como Esdras foi um homem que se colocou nas mãos de Deus, que se dedicou no serviço ao Senhor e fez a diferença no seu tempo. O Senhor também, neste tempo, ao qual nós fazemos parte, Ele também tem nos chamado a fazermos essa diferença, a sermos também trabalharmos neste processo ativo de restauração, de reconstrução. Então, assim como Esdras, o Senhor também tem nos chamado a servi-lo. E eu tenho absoluta certeza que, assim como a mão do Senhor estava sobre a vida de Esdras, a mão do Senhor, amado, também está sobre a sua vida. Também está sobre a igreja do Senhor neste tempo, para que possamos avançar neste processo de reconstrução. Queridos, o Senhor quer nos encorajar a cada dia. O Senhor, Ele quer encorajar você a se colocar nas mãos dEle como um instrumento, não é? Para ser bênção nesse processo de reconstrução. Colocar nas mãos do Senhor, não é? E, queridos, a minha oração é que o Senhor continue te usando com poder e glória nesse processo de construção, nesse processo de reconstrução na vida de todos aqueles que necessitam serem alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. E Deus nos abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja cada dia sobre a nossa vida, sobre a sua vida, querido, para que possamos avançar para a glória do Senhor nesse processo de reconstrução. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe a sua igreja para o louvor da glória do nome dEle. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor. Procurou-me longe do